O batismo é um contrato. Quando a gente faz crisma, reforço desse contrato. Quando a gente faz primeira comunhão, reforço desse contrato. Quando a gente casa na igreja católica, reforço desse contrato, né? Palavras são frequências, tem energia. Se você não sabe o que significa, não fala. Vai entender primeiro. Vai entender o que aquele mantra fala. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos falando, repetindo, ou o que aquilo significa. E aí que está a armadilha. Eu vou começar falando com vocês sobre rezas e ancoramentos, contrato pré-encarnatório ou contratos de reencarnação, que são aqueles que a gente faz antes de encarnar, né, que podem ser vistos através da sua carta astral, e os contratos que nós fazemos em encarnação, ou seja, não são os contratos que estão pré-encarnação, mas são aqueles contratos que nós fazemos enquanto encarnados, enquanto estamos na nossa encarnação atual, né? Muito bem, a gente falou de tipos de contrato e tudo mais, e eu dei alguns exemplos. Eu falei, olha gente, de vez em quando a gente faz alguma coisa, ou fala algumas palavras, ou faz algum curso, uma terapia, alguma coisa, a gente pode estar aí arrumando sarna para se coçar na questão de chips, implantes e contratos. Como a gente está falando de contratos, vamos focar nos contratos. Aí eu cheguei a falar para vocês que algumas rezas ou ancoramentos e 21 dias de Miguel, que a gente vai falar depois como exemplos, né, de contratos que a gente pode fazer, ou de reforço de contrato que a gente possa fazer. O batismo é um contrato. Quando a gente faz crisma, reforço desse contrato. Quando a gente faz primeira comunhão, reforço desse contrato. Quando a gente casa na igreja católica, reforço desse contrato, né? Alguns contratos podem ser positivos para a gente, né? Não existe só contrato negativo. Então quando a gente fala, isto é um contrato, a gente precisa perder o preconceito com a palavra contrato, né? São laços energéticos. O que difere um contrato bom de um contrato ruim, na minha visão? Um contrato bom é aquele que eu consigo desfazer com facilidade, ou seja, eu não quero mais, eu saio ileso. E um contrato ruim é aquele que eu rompo e eu tenho consequências ruins por causa desse rompimento, ou eu tenho dificuldade nesse rompimento porque a outra parte quer me controlar por algum motivo. Essa é a minha definição de contrato bom e contrato ruim. Estar vivo é um contrato, encarnar é um contrato, né? Seu casamento é um contrato, seu trabalho é um contrato, seus filhos são contratos, suas amizades são contratos. Entendam contratos como laços frequenciais, acho que é mais fácil, tá? Laços frequenciais, cada vez que eu falar contrato, entenda laços frequenciais. E se a gente fala assim, eu quero romper com todos os contratos? Então, primeiro que você desencarna, né? Porque se encarnar é um contrato. Seu casamento acaba, você perde o emprego, para de falar com os filhos, não tem mais amizade. Ou seja, para a gente chegar à conclusão que alguns contratos, alguns laços frequenciais são interessantes para nosso... E são fundamentais, não só interessantes, mas fundamentais para a nossa experiência do despertar na Terra. Que a nossa missão é única. A gente só veio para despertar, ponto final. Dentre essa gama diversa de tipos de contratos, eu resolvi destacar 3 tipos para a gente falar. Aliás, 2 tipos são muito parecidos, né? Ancoramentos e rezas. Eu coloco, na verdade, o ancoramento como uma reza. E vou explicar para vocês. O ancoramento, na verdade, essa palavra ancoramento, ela tem diversas conotações. A gente pode interpretar essa palavra e ela é utilizada com vários usos, né? com várias definições. A primeira e mais comum, ancoramento de energia. O que é ancorar uma energia? É você captar uma energia e fixá-la em algum ponto. Então quando eu falo assim, ancorei essa energia na minha casa, ou seja, você frequenciou essa casa, você fez um laço energético, né, desta energia com a sua casa. Energia boa ou ruim? Não tô falando só de ancoramento de energia, tá? Espero que seja boa. E a gente ancora essa energia, ancora a energia no planeta, ou seja, essa energia foi fixada no planeta. Nós alinhamos, frequenciamos a energia do planeta com esta energia lá fora, com esta frequência de onda lá fora, né? Essa é a aplicação mais comum para a palavra ancoramento. O ancoramento que nós estamos falando aqui são como rezas. Ou seja, o que é uma reza? E aí eu posso colocar até o 21 dias de Miguel nesse meio, né? É engraçado com o ancoramento, a reza e os 21 dias acaba tendo quase a mesma definição. Então vamos lá. É a repetição das mesmas palavras, umas palavras que já vêm prontas. Isso é importante, gente. Palavras que já vêm prontas.
não sei se todo mundo aqui sabe a diferença de rezar e orar, né? Por exemplo, o pessoal que foi da igreja, o pessoal que estudou um pouco mais. Orar é você falar com Deus, ou falar com você mesmo com as suas palavras. Oh Deus, estou aqui, não sei o que, minha fonte interna, aqui. Isso é orar, você usar as suas palavras. Rezar, uma reza, já vem pronta. Por exemplo, Pai Nosso é uma reza. Ela já vem pronta, você não vai improvisar, né? Pai Nosso que talvez esteja no céu. Não, Pai Nosso que estás no céu, ponto. Você aprendeu assim, vai repetir daquela forma, é assim que tem que ser. Existem ancoramentos positivos e ancoramentos negativos. Existem rezas positivas e rezas negativas. O que difere um ancoramento ou uma reza positiva ou negativa? O que difere é, primeiro, com o que estou me conectando. É a favor ou contra o despertar da humanidade? É algo real ou é um holograma? Faz parte da minha essência, do caminho interno, que é o único caminho do despertar? É a única direção? Caminho tem vários, mas a direção é única, né? Interna. É a direção do despertar? É a direção interna? Ou eu estou terceirizando mais uma vez o meu despertar, buscando fora? Essa é a diferença de uma reza que me ajuda ou de uma reza que não me ajuda. Uma reza ou um ancoramento, nesse sentido de repetição de palavras, com um prol, e vamos partir do princípio que estamos falando do positivo, daqueles que ajudam o nosso despertar, ela deve ser temporária, porque em pouco tempo a gente deve ter a capacidade de traduzir isso nas nossas palavras. Essa é a chave. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos falando, repetindo, ou o que aquilo significa. E aí que está a armadilha. Aí que pode estar a armadilha, obviamente, porque você pode pesquisar, pode ver, poxa, o que isso significa, peraí e tudo mais, e se é alguma coisa aí que te ajude no despertar eventualmente. Mas, na maioria esmagadora, é armadilha, como o que eu vou explicar dos 21 dias de Miguel, que eu também caí, eu também fiz os 21 dias de Miguel alguns anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, mais até acho. Recomendei isso, agora não mais, mas recomendei os 21 dias de Miguel até o começo desse ano, porque eu não tinha prestado atenção num pequeno detalhe que não é um detalhe. E eu já vou explicar para vocês. Então, ancoramentos muitas vezes são essas rezas que são passadas. Olha gente, para você ancorar esta energia aqui, para você ancorar aquilo lá, tem esse mantra, tem esse ancoramento aqui, olha só, chama tal entidade, conecta com a força cósmica lá de não sei aonde. E mais uma vez, como tudo que a oposição faz, 70, 80, 90% do que está ali é real, é verdadeiro. Mas tem aqueles 5, 10, 15, 20% do cavalo de Troia que nos prende. Então a gente fala nomes que a gente não sabe o que significa em outras línguas, a gente chama entidades que a gente não sabe quem é, a gente pode estar se conectando a hologramas e pode sim estar reforçando contratos encarnacionais. Vou repetir, reforçando contratos encarnacionais e reencarnacionais. Então, por exemplo, se você, eu não quero mais igreja católica, não quero mais fazer esse negócio aí de batismo, vou quebrar meu contrato de batismo, você vai lá e faz aquela afirmação de quebrar o contrato de batismo, faz aquele decreto, não quero mais batismo e tudo mais. Sai dali, vira para cá e faz um ancoramento que te liga com Yahvé. Você sabe o que você está fazendo? Retomando o seu contrato de batismo. E eu vou explicar quando eu falar daqui a pouco dos 21 dias de Miguel, eu vou falar rapidamente quem é Yahvé e alguns dos seus nomes. Como no 21 dias de Miguel você reforça um contrato com Yahvé e está lá no finalzinho escondido. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Na dúvida não faz. Na dúvida deixa aquele curso para lá, deixa aquela terapia para lá, deixa aquela reza para lá, pesquisa antes. A gente tem urgência no despertar, mas não pressa. Quem tem pressa se atropela. A gente precisa estudar, saber no que está se envolvendo. Não agir como gado. Tá todo mundo indo para lá vou eu. Tá todo mundo para cá, lá vou eu de novo. Pode errar, se permita errar, não tem problema. Mas no momento que você erre, vamos lá consertar. Então, ancoramentos são esses tipos de reza que normalmente chamam algumas entidades. E alguns ancoramentos que eu conheço, alguns que eu até já caí, chamam um monte de holograma, chamam a turma de Yahvé, reforçam um contrato de pobreza, reforçam um contrato com igrejas, com religiões, com terceirização do despertar. Isso é extremamente perigoso, mas é popular, porque as pessoas gostam de ser salvas.
de nave vir buscar, de não ter que fazer nada, de ficar esperando tudo dar certo. A Terra 5D está chegando. Então eu sento aqui e não faço nada. E as rezas, gente, é esse mesmo paralelo, antes de começar a falar dos 21 dias de Miguel. As rezas é a mesma coisa. Se você está lá repetindo a mesma coisa, você tem que prestar atenção. O que eu estou falando? O que eu estou repetindo? O que eu estou sentindo quando eu repito isso? O que significa todas essas palavras que eu estou falando? Palavras são frequências, têm energia. Se você não sabe o que significa, não fala. Vai entender primeiro. Vai entender o que aquele mantra fala. E eu estou pegando no pé da Igreja Católica e bati o olho aqui sem querer no chat. E a Márcia falou, os cantos nas giras. Também, eu não estou falando só da Igreja Católica. Estou falando de todas as religiões. Se você vai na Umbanda, saiba o que estão cantando. Se você vai no Candomblé, saiba o que estão cantando. Se você vai na igreja protestante, saibam o que estão cantando. Na católica, saibam o que estão cantando. Nos mantras bonitos, hindus, que você baixa da internet, saibam o que estão falando. Saiba de onde que vem aquela palavra. Vai atrás da etimologia, vai atrás do que significa. Se você não sabe o que significa, não repita. Que você pode estar autorizando o implante, autorizando um chip, que vamos falar semana que vem, e reforçando contratos. Ou fazendo contratos, dependendo de onde você está se metendo. E um desses exemplos de ancoramentos, rezas, são os 21 dias de Miguel, que é a mais nova furada que eu descobri esse ano, no começo do ano, na minha vida. Yahvé também é chamado de Jeová, também é chamado de Yaldabaoth, que é o primeiro arconte na Terra, que também é chamado de Toranque, entre outros nomes. Essa é a rede consciencial de Yahvé. Você quer se conectar com isso? Fica à vontade. Eu não. Mas se você quer, fica à vontade. Eu esqueci de falar um dos nomes mais famosos de Yahvé. Enlil, né? Yahvé Enlil, dos Anunnaki. Então prestem atenção. Eu separei alguns textos aqui para passar para vocês. A primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte. Alguém aqui sabe quem é Miguel? Essa é a sua resposta. Você chegou à conclusão por conta própria ou alguém te contou e você aceitou como verdade? Já foi atrás da etimologia da palavra Miguel? Vou te ajudar hoje. Depois continue essa pesquisa. O nome Miguel vem de Micael, do hebraico, e significa quem é como Deus, aquele que é como Deus. É um título, é um nome muito comum por todos os textos religiosos. Eu posso chamar alguém que não chama Miguel de Miguel, como um adjetivo, aquele que é como Deus. É uma referência para mim. No Antigo Testamento, por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui. Daniel 12:1, Miguel é citado como o grande príncipe que se conserva junto dos filhos de Israel, na terra. Daqui a pouco eu vou ler uma passagem bíblica para vocês. No Novo Testamento, é que é a primeira vez que aparece o arcanjo Miguel. Ele aparece, por exemplo, nas cartas de Judas, né? A disputa ao corpo de Moisés com o diabo e tudo mais. Em Apocalipse 12, de 7 a 8, é o anjo que lidera os demais anjos na batalha contra o dragão, derrotando e tudo mais. Arcanjo Miguel, né? Arcanjo que é como Deus. Arcanjo Micael. Ele está também nos apócrifos, não vamos entrar aqui muito na questão dos apócrifos, né? Mas enfim, na parte hebraica tem Miguel como um serafim, né, que acompanha o povo, representa o sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote é Miguel, é como Deus. E também aparece nos muçulmanos também, eu anotei aqui, esqueci de falar, onde junto com Gabriel teria instruído Maomé. Então Miguel e Gabriel teriam instruído Maomé. Gabriel é uma outra conversa, e Miguel é aquele que é como Deus, né? Então Miguel, ele aparece de diversas formas, e muitas vezes, quando eu perguntei agora para vocês, quem é Miguel? Vocês devem ter respondido, é o Filho Criador, é Jesus, é o arcanjo. Vamos para Gênesis 18? Gênesis 18, eu vou ler com vocês, para a gente entender um pouquinho de Miguel e Yahvé. Já vamos começar a entrar no assunto do Yahvé, tá? Porque estamos falando de 21 dias de Miguel, mas tem uma ligação com Yahvé. Para onde que esses se encontram? Lembra que na definição de Miguel que a gente deu até agora, né, falava que, lá da Bíblia, falava que é aquele que estava entre os filhos de Israel. Entre os filhos de Israel, ou seja, na fisicalidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis 18. Eu vou ler junto com vocês. Então Gênesis 18, 1 a 8, né, que eu vou ler aqui para vocês. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Então o Senhor estava sentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou-se os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse,
Meu senhor, se agora tenho achado graças aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ok, tá lá saudando e tudo mais, aqueles 3 seres que chegavam. E aí ele fala, né, fala para outras pessoas que estavam lá com ele, que se traga já um pouco d'água, e lavai-vos os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como dissestes. Esse era Abraão, que estava recebendo 3 seres. Um deles era o Senhor, Deus do Velho Testamento, Yahvé, com 2. E um deles é chamado de Miguel. Você reparou que Abraão, quando viu eles, falou assim, que tragam já água, lavai os vossos pés e recostai debaixo da árvore. A pergunta que eu te falo, algum arcanjo ou o próprio Deus precisa tomar água, tem sede? Precisa descansar de alguma caminhada? Precisa lavar o pé? Ou estamos falando de seres físicos, como eu e você? E Abraão apressou-se em ir a ter com Sara, sua mulher, a tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor da farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Ou seja, fizeram um churrasco para Deus. Gênesis 18, 7. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Então fazendo churrasco para Miguel e para Deus. Yahvé. E o 8. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Então pão, a vitela, a manteiga e tudo mais. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. Aí eu pergunto para vocês, Deus precisa comer vitela, pão, manteiga, tomar água, descansar, lavar o pé? Ou estamos falando de seres físicos? Vocês estão entendendo por que eu pergunto para vocês quando vocês falam de Miguel? Eu falo, que Miguel vocês estão falando? De que Deus vocês estão falando? Porque quando a gente estuda o livro do Mauro Biglino, o maior especialista do mundo em tradução bíblica, no Velho Testamento, o livro dele, a Bíblia não é um livro sagrado, recomendo, tem em português, está na Amazon, está em tudo quanto é lugar. Leiam. É um estudo sobre o Velho Testamento. E ele fala que a primeira frase do Gênesis é Elohim, Deus criou o mundo, 7 Elohim é plural, deuses. Se não estudar, não dá a gente. O que eu estou fazendo aqui é tentando chamar a atenção de vocês e atiçar a curiosidade para que vocês estudem. Que Miguel nós estamos falando nos 21 dias de Miguel? Que Miguel é esse? Eu não sei. Aí eu pego os 21 dias e vou ler os 21 dias. Eu não vou ler aqui os 21 dias para vocês, mas estou falando, a gente vai ler os 21 dias e a gente começa, todo mundo tem, é longo inclusive e tudo mais, e a gente começa lá. Oração do Arcanjo Miguel. Que Arcanjo Miguel é esse? É o Arcanjo Miguel que comeu vitela com Deus na casa de Abraão? A oração do Arcanjo Miguel, que na verdade não é uma oração, é uma reza, que se fosse oração ia ser as minhas palavras, né? E tem muita coisa boa. Como eu disse, 70, 80, 90% de coisa boa. Então apela ao Cristo. Aí eu te pergunto, vocês sabem quem é ou o que é o Cristo? Ou vocês acham que quando a gente fala em energia crística, estamos falando somente de Jesus, que veio ancorar a energia crística? Eu apelo ao meu eu superior, olha só que beleza. E aí começa a falar algumas coisas. Círculo de segurança da 13ª dimensão, você sabe o que é isso? Aí fala de mestres ascensos. Você tem certeza que você conhece essa história? Mas não vou nem entrar em grandes detalhes. O que da oração do Miguel, apesar de ter diversos, em inglês a gente fala easter egg, né? Apesar de ter diversas pegadinhas no texto, a principal está lá no final. E é a frase que eu vou falar uma vez só. É Kodesh, 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 Adonai Tsebaoth. É escrito Kodosh, mas fala Kodesh. Antes que alguém venha me corrigir. Vocês sabem o que isso significa? Ah, Fábio, claro. Eu fui lá no Google e vi que significa Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Que Deus? Tem inclusive um mantra, que é só essa frase. Que Deus é esse? Qual é dessas palavras? Qual é a palavra que corresponde a Deus? Ah, vocês sabem. Adonai. Vocês sabem de onde vem a palavra Adonai? Yahvé é o nome oficial, o nome próprio de Deus, ou seja, uma entidade do Velho Testamento. O Deus dos israelitas, tá? Deus do Velho Testamento. Que é a pronúncia de YHWH. Por quê? Porque nas escritas originais não utilizavam a vogal. Depois do exílio da Babilônia, no 6º século a.C., até o 3º século a.C., os judeus pararam de usar o nome Yahvé. Eles não falavam mais Yahvé. Por 2 razões, basicamente, e eu anotei elas aqui. A primeira, o judaísmo começou a ser alguma coisa mais universal do que só uma religião local, começou a se espalhar. E o nome mais comum que se referia a Deus era Elohim, deuses. Que eles davam a denominação de Deus, e eu não vou nem discutir isso agora, porque eles dizem que, para demonstrar
Eles dizem que usavam o plural, essa é a desculpa da religião, para demonstrar que Yahvé era maior do que tudo, ou maior do que os outros deuses. Então chamavam Yahvé de Elohim por causa disso. Ao mesmo tempo, a história começou a passar, costumes foram passando, e alguém, em algum momento, alguma turma começou a achar que o nome Yahvé era muito sagrado para ser falado. Não podia mais falar Yahvé. Não podia ser falado mais Yahvé e nem Elohim. A palavra Elohim ou Yahvé foi substituída nas sinagogas, nos rituais nas sinagogas, pela palavra em hebreu Adonai, que significa meu Senhor Yahvé. E depois foi traduzida para o grego, foi traduzida para as outras religiões, para as outras línguas e tudo mais. Então quando eu repito essas frases no 21 dias de Miguel, e no mínimo você repete isso 21 vezes, você está saudando o seu querido ou não tão querido amigo Yahvé. Agora, se isso faz bem para você, vai fundo. Eu tenho certeza que você tem o direito de saber o que você está falando e com quem você está frequenciando. Yahvé tem diversos nomes. Yahvé não foi só mascarado como Elohim. Elohim é um nome genérico para deuses, né? Mas Yahvé tem outros nomes na história, inclusive com os espiritualistas. Yahvé é um ser de carne e osso. Ele come churrasquinho. Vocês viram agora na própria Bíblia, no Gênesis 18. Ele come pão, ele toma água. Também é chamado de Jeová. Também é chamado de Yaldabaoth, que é o primeiro arconte na Terra. Que também é chamado de Toranque, que também é usado a sua sigla YHWH. Essa é a rede consciencial de Yahvé. Você quer se conectar com isso? Fica à vontade. Eu não. Mas se você quer, fica à vontade. Eu esqueci de falar um dos nomes mais famosos de Yahvé. Enlil, né? Enlil. Então prestem atenção. Quando a gente começa a abrir essas coisas, gente, a gente começa a perceber quanto enrascada a gente se mete sem perceber. Sem perceber conscientemente. O seu subconsciente sabe tudinho o que está acontecendo. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.